E agora que voltamos, a gente muda de lente, sai do microscópio e vai para a lupa da linguagem. Você sabia que a literatura também serve como um tipo de lupa para enxergar as injustiças do mundo? Pois é! Agora vamos descobrir com o professor Marlon como os autores usam as palavras contra as desigualdades como forma de denúncia, resistência e transformação. Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos refletir sobre a literatura de denúncia. Você já leu um livro e se deparou com um personagem em situação difícil, lidando com a miséria e em vez de encontrar ajuda ou um desfecho feliz, vê tudo piorar? Como você se sentiu ao ler algo assim? Esse tipo de literatura é chamado de literatura de denúncia, que tem como principal função expor as injustiças sociais. Mais do que narrar acontecimentos, ela traz uma crítica direta a problemas reais, como a pobreza, a violência, o preconceito racial, a exploração do trabalho e a desigualdade social. A literatura de denúncia assume uma posição clara. Ela escolhe dar voz aos marginalizados, às crianças abandonadas, aos pobres, aos trabalhadores oprimidos. Ao nos colocar diante dessas realidades, provoca reflexão, incômodo e consciência, despertando a nossa atenção para as desigualdades que marcam o cotidiano de tantas pessoas. Ou seja, a literatura de denúncia trata os problemas sociais com o objetivo de provocar reflexão e mudança. O autor não escreve só para entreter, mas para denunciar uma realidade injusta, dar voz a quem é ignorado. Ela é importante porque nos ajuda a enxergar o mundo com mais empatia, com mais humanidade. E cá para nós. Estamos precisando, né? E há diversos autores brasileiros que tecem denúncias sociais através da literatura que produzem. Alguns autores brasileiros importantes que fazem isso são Carolina Maria de Jesus, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Conceição Evaristo, por exemplo. Vamos ler um fragmento do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, e analisar algumas partes desse texto. Escrito em 1937 por Jorge Amado, Capitães da Areia retrata a vida de um grupo de meninos de rua que vivem em Salvador, roubando para sobreviver. O autor nos convida a olhar para essas crianças não como criminosos, mas como vítimas da exclusão social. Então, vamos lá iniciar a leitura de parte desse capítulo. É uma beleza, disse Pedro Bala, olhando o velho carrossel armado. E João Grande abriu os olhos para ver melhor. Penduradas estavam as lâmpadas azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas. É velho e desbotado o carrossel do Nhozinho França, mas tem a sua beleza. Talvez esteja nas lâmpadas ou na música da pianola, velhas valsas de perdido tempo, ou talvez nos ginetes de pau. Entre eles tem um pato que é para sentar dentro os mais pequenos. Tem a sua beleza sim, porque a opinião unânime dos capitães da areia é que ele é maravilhoso. Que importa que seja velho, roto e de cores apagadas, se agrada às crianças. Foi uma surpresa quase incrível quando naquela noite o Sem Pernas chegou ao trapiche dizendo que ele e Volta Seca iam trabalhar uns dias no carrossel. Muitos não acreditaram, pensaram que fosse mais uma pilhéria do Sem Pernas. Então, iam perguntar a Volta Seca, que, como sempre, estava metido no seu canto sem falar, examinando um revólver que furtara numa casa de armas. Volta Seca fazia que sim com a cabeça, e por vezes diziam:
Lampião já rodou nele, Lampião é meu padrinho. O Sem Pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite, quando acabariam de armar, e saiu para encontrar Nhozinho França. Vejam só, no início do texto, a gente percebe que o encantamento dos meninos com o carrossel era grandioso. A infância, que deveria ser marcada por brincadeiras, é para eles algo distante. O carrossel, então, se torna um símbolo do que lhes foi negado, a alegria e a inocência. Porque é algo que não faz parte da sua rotina, da sua vida. Tão cedo lhes foi roubado isso. Tem um outro trecho que diz: é velho e desbotado o carrossel de Nhozinho França, mas tem a sua beleza. Observe que, mesmo velho, o carrossel representa um raro momento de encantamento para as crianças. Jorge Amado nos mostra que, mesmo na miséria, ainda há espaço para o sonho. Então ele denuncia o quanto é cruel que essas crianças tenham tão pouco. Sequer a possibilidade de brincar em um brinquedo já velho, e que ainda assim não lhes é acessível. Vamos seguir a leitura. Naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade do Sem Pernas. Até mesmo Pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede. Até mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé de Procrópio, no Matatu. Até mesmo o professor, que lia livros, e quem sabe se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de nenhum, porque era o chefe de todos. Todos o invejariam, sim. Como invejariam Volta Seca, que no seu canto, o cabelo mestiço e ralo despenteado, os olhos apertados e a boca rasgada, naqueles ritos de raiva, apontava o revólver, ora para um dos meninos, ora para um rato que passava, ora para as estrelas, que eram muitas no céu. Na outra noite, foram todos com os Sem Pernas, e Volta Seca. Estes tinham passado o dia fora, ajudando o Nhozinho a armar o carrossel, ver o carrossel armado. E estavam parados diante dele, extasiados de beleza, as bocas abertas de admiração. O Sem Pernas mostrava tudo. Volta Seca levava um por um para mostrar o cavalo que tinha sido cavalgado por seu padrinho Virgulino Ferreira Lampião. Eram quase 100 crianças olhando o velho carrossel de Nhozinho França, que a estas horas estava encornado num pifão tremendo na porta do mar. O Sem Pernas mostrou a máquina, um pequeno motor que falhava muito, com um orgulho de proprietário. Volta Seca não se desprendia do cavalo onde rodara Lampião. O Sem Pernas estava muito cuidadoso do carrossel e não deixava que eles o tocassem, que bulissem em nada. E foi quando o professor perguntou: tu já sabe mover com as máquinas? Amanhã é que vou saber, disse o Sem Pernas com certo desgosto. Amanhã seu Nhozinho vai me ensinar. Então amanhã, quando acabar a função, tu pode botar ele para rodar só com a gente. Tu bota as coisas para andar, a gente se aboleta. Pedro Bala apoiou a ideia com entusiasmo. Os outros esperavam a resposta do Sem Pernas ansiosos. O Sem Pernas disse que sim. E então muitos bateram palmas, outros gritaram. Foi quando Volta Seca deixou o cavalo onde montara Lampião e veio para eles. Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de Volta Seca se abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos.
Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. Vejam só, aqui a emoção fala mais alto que a liderança ou a dureza da vida de rua. Até o chefe sente inveja de uma alegria simples. A narrativa denuncia a carência de afeto e de oportunidades na vida desses meninos. Há um trecho em que eles se mostram extasiados pela beleza do carrossel. Mais uma vez, o encanto puro e silencioso típico das crianças, mas que para os capitães da areia não é comum. O texto compara a infância ideal com a infância marginalizada, denunciando o abismo social que há entre esses dois momentos da vida, ou esses dois lugares, né? Vamos a um último trechinho aqui. Então, a luz da lua se estendeu sobre todos, e as estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música. E a cidade era como um grande carrossel, onde giravam invisíveis cavalos os capitães da areia. Neste momento de música, eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros e sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em Lampião neste momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia o chefe de todos os malandros da cidade. O Sem Pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos, porque a música saía do bojo do velho carrossel só para eles e para o operário que parara. E era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. Essa é uma passagem das mais poéticas. Os meninos imaginam-se parte de um mundo que os rejeita. E Jorge Amado dá a eles um momento de pertencimento. A música e a luz criam uma espécie de milagre social. Pela primeira vez, eles se sentem donos da cidade. A música é um presente silencioso, quase mágico. E aqui o autor faz uma denúncia delicada, mas poderosa. A cidade esqueceu seus pobres, suas crianças, suas histórias. A valsa esquecida é um símbolo da infância abandonada no Brasil. O capítulo As Luzes do Carrossel é um retrato sensível, poético e profundo do abandono infantil. Jorge Amado denuncia com beleza, usando a literatura como uma forma de fazer o leitor pensar, sentir e agir. Esse é o poder da literatura de denúncia. Ela transforma palavras em consciência. E você, já viu alguma situação injusta ao seu redor? O que pode ser feito para mudar isso? Você acredita que a literatura pode exercer alguma influência no pensamento dos leitores? Fique atento, leia, reflita, transforme. A literatura nos mostra o mundo, mas também pode nos ensinar a mudá-lo. Hoje eu fico por aqui e eu espero encontrar você na nossa próxima videoaula. Um abraço, tchau, tchau. Uau, que programa, hein? A gente viu que a ciência ajuda a entender como tudo começou. E a linguagem ajuda a transformar o que ainda precisa melhorar. E esse é o poder do conhecimento. Nos faz olhar para o invisível e para o que ninguém quer ver. Se querem aprender mais, que tal acessarem o nosso portal Conexão Escola? Assistam os outros vídeos e as nossas propostas de atividade. O site está aparecendo na sua telinha junto com o QR Code. Então, basta acessar www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Nos vemos no próximo programa. Até lá! E lembre-se, saber é uma forma de crescer e de mudar o mundo. Tchauzinho!